O Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico, né? E jogar com tranquilidade o clássico. Perfeito? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Tranquilidade não vai estar tendo, né? Porque a quantidade de desfalque que ganhou... Sim, mas o centroavante só tem o Carlinhos para jogar, né? A não ser que o Lohan vai jogar de centroavante, mas não é a função dele, ele é mais de vir de trás com a bola dominada, é mais meia do que centroavante. O Tite vai ter que arrumar uma situação. O Tite ganhou, legal, fez 2-0, morreu com 2 substituições no banco. Tem coisas que a gente... É difícil a gente falar, sabe? Porque o time ganhou por 2-0. Mas quem tem o melhor elenco, quem tem todas as condições, não pode passar pelo Bolívar só por 2-0. É uma coisa que me incomoda. Fazer um gol no final do primeiro tempo e fazer um gol no final do jogo, no meio, sabe, uma turbulência, 2 jogadores saem com lesões semelhantes, puxando a perna na face posterior da coxa. Então, eu fico meio que abismado. E depois a culpa é do sindicato? A culpa é... Poxa, o Silas não jogava 70 partidas, 78, 80 partidas por ano? Todo mundo jogou. Todo mundo faz isso. Só o Flamengo tem esse tipo de problema. Todos têm o mesmo tipo de problema. O Cebolinha se machucou sozinho, rompeu o tendão de Aquiles. Sozinho. Mas o Vinha se machucou. Se machucou porque torceu o joelho e teve uma fratura. Isso é torção com fratura. Sim. 2 cirurgias tem que fazer no joelho. É fatalidade. Já fez ontem cirurgias de cruzado anterior e tíbia. Aí vai para o jogo de ontem, 2 lesões musculares. Todos os times têm lesões musculares. Tá aí, o Flamengo, o Botafogo perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho. Começa a contar os caras que todos os times perdem. Isso faz parte do futebol. Eu detesto isso. O Tite viu que o time tinha que produzir mais, viu que as coisas deveriam correr de uma outra forma, mas ele preferiu matar no peito. Chama para mim a atenção para evitar que as pessoas olhem pelo que não foi feito. Eu não gosto disso. Assume a responsabilidade. Hoje nós fizemos um jogo regular. Ponto. Poderíamos ter feito melhor. Ponto. Esclareceu o assunto. Tem muita coisa pra gente falar dessa partida, né? Vamos falar de arbitragem. Parecia que era um árbitro no primeiro tempo e um árbitro no segundo. Vamos falar da resposta do sindicato ao Tite. Vai mandando sua mensagem aí, #ESPNFCBR. Mas o presidente, o senhor do tempo, é a minha esperança para dar as respostas que eu quero sobre os jogos importantes e quem vai com tudo no final de semana. Presidente, morreu a esperança, é isso? Agora já é boa noite, tá? Boa noite, Dani, Silas, que bom tê-lo aqui conosco. Grande pescador, além de outras qualidades. Ali é danado, não tem várias qualidades. Ele pega mais peixe que você nesse negócio de pesca, né? Você vai lá. Ele tem mais dinheiro, ele compra mais peixe. Pega assim e ensina os outros, é professor também de pesca. Um abraço enorme ao Careca, tá assistindo, né, Careca? Olha lá. Rachou o vestiário, hein? Senti que rachou o vestiário. Gente, assim, antes de responder essa pergunta, só a pitada no Flamengo. Claro. O Flamengo ganhou de 4 quando o time do Bolívar veio aqui já classificado e ainda assim o Bolívar foi o primeiro do grupo do Flamengo. O Flamengo precisava demais ganhar para não ficar fora. Então, o time não estava nem aí, que já estava classificado e mesmo tomando esse 4, ganha o último jogo e termina com 13 pontos na frente do Flamengo. Quando foi lá o jogo, foi 2-1. Né? Teve até gol de brasileiro por lá. Então, assim, ontem eu vi que muita gente animada, é de 3, eu nem respiro, eu nem sorrio, eu não sei o quê, vai ser 5, o torcedor falando lá, fez até um rap. Fez um rap maravilhoso, legal, que terminava com 5-0 e tal. Ok, se fosse seria lindo, mas o outro time está nas oitavas, cara. O Bolívia veio aí para falar, estamos aqui. Ainda assim dava para ganhar mais 2, dava. Pelo número que finalizou, né, o número que se defendeu. Foram 2 bolas no travessão. Ok, mas quantos chutes foram do lado de lá? O Lamp também pegou bola, que eu vou te falar, hein? O Lamp trabalhou do lado de lá, enfim. O Lamp é eterno. O Lamp era do goleiro e a gente era repórter. Ele era o goleiro da seleção da Bolívia e ele continua ainda. Ele tem 37 anos, né? Tem goleiros hoje com 37. Bom, nós temos do Fluminense com muito mais que 43, isso, né? Eu acho que tem o Fábio. 43, mas é que... Como ele foi titular há muito tempo, Pascoal, ficou na cabeça da gente que, pô, só esse cara que joga na Bolívia e nunca acaba. Mas, enfim, acho que o Flamengo está vivíssimo para isso. O único problema é que não abriu o 4-5 para, de repente, poupar lá.
né? Uma palavra que o Tite não gosta, mas aí ele não precisaria ir com força total, podia pôr os meninos para correr mais lá. Agora eu acho que tem que ir com a turma toda. Aí entra o problema, mas e no final de semana? No final de semana quem está sorrindo com toda essa preocupação de Palmeiras, de São Paulo, de Botafogo e de Flamengo é o Fortaleza. Ele está esperando que todo mundo entre mais ou menos, empate os jogos e ele tem um compromisso difícil, que é contra o Bragantino. Foi prejudicado também, né, o Fortaleza. Pois é, mas o Bragantino também tem um jogo com o Corinthians e o Bragantino saiu perdendo. Então, que Bragantino será esse? Com força total? O Fortaleza tem um jogo de volta no Castelão. Na quarta-feira. Vem do empate. Então, sim, todos eles estão precisando guardar um pouquinho de força mais para a semana do que para o fim de semana. Mas, dependendo do que aconteça aí nesses clássicos, a gente pode ter uma segunda-feira com o Fortaleza na frente. Segurar. Precisa, porque já não tinha o Luceiro. O Luceiro estava machucado, não era? Marinho fez o gol e se machucou. Marinho fez o gol e sentiu também. Vai dar o pique para comemorar e se machuca. Eu não acho assim, vão usar aquele mistão. Não vão, cara. O brasileiro... Gente, ninguém sabe quem vai passar na quarta. Então, você não pode desgarrar. Você pensa no Palmeiras, pega um São Paulo. Aí o Palmeiras perde para o Botafogo, ou enfim, não classifica. Só tem um brasileiro. Não pode estar 5, 6, 8 pontos atrás, que aí não... Entendeu? Sim. Não acontece. A pergunta que apareceu aí, presidente, qual o jogo mais decisivo da rodada do final de semana? A gente deu 3 Pra opções, cima ou né? pra baixo? Fluminense, Corinthians, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ou outro. Aí fica a critério do Pra debatedor. ponta, Botafogo e Flamengo. E decide uma liderança que se Por empatar que é mais pode ser importante do que Palmeiras e São Paulo? Porque os estão brigando pela liderança. Então, o Palmeiras Mas mesmo se ganhando o Palmeiras ou São afasta. Paulo, mesmo ganhando o Palmeiras, São Paulo ganhando o Palmeiras ou o Palmeiras ganhando o São Paulo, eles não vão chegar na liderança. Quem vai brigar pela liderança é o Botafogo ou o Flamengo. E aí no Flamengo tem um jogo contra o Internacional. O jogo é no Engenhão? O jogo é no Engenhão. Maracanã. O primeiro foi no Maracanã. Bom que os dois descansaram aqui no Brasil, o Palmeiras né? muda a Nenhum vida, teve hein? que Se sair. não vencer esse jogo, começa a dar uma pesada. Para quem? Pro Palmeiras, eu Sim, acho porque que ele vai a 23 jogos, né? Lembrando que ele tem jogo a menos do que o Fortaleza e do que o Flamengo, né? Ele joga mais. Joga mais, Tanto o Palmeiras, São né? Paulo Você quanto joga o Palmeiras tem 22. Mas o menino já voltou também, né, Dani? Mauro, Pascoal, Estevão. Estevão já voltou. Conta muito. Não, né? então, exatamente porque Ele tem é um jogo a diferente. mais que ele não pode perder, Silas. Pode Né? perder. Você já tem um jogo a mais. Eu falei o São contrário Paulo- aqui. Aí você vai e não ganha. Então, aí começa a pesar. Eu acho esse jogo bem pesar. pesado. O São Paulo tá na briga Quarta-feira no fica Brasileiro. pesadíssima contra o Botafogo. O São Paulo tá na briga no Brasileiro. Eles têm o mesmo número de Agora, pontos. sim. Não sei se vai botar todo o time titular ou se vai dar uma mesclada. Por exemplo, eu não sei se o Arboleda vai jogar, porque o Arboleda apanhou ontem. E olha que foi o Arboleda, hein? O jogador grande e forte. bateu nele, hein? O Bentancur bateu nele sem dó. O centroavante bateu no zagueiro ontem sem dó. Não Você foi só imagina. ele que apanhou, não. Deixa eu fazer o seguinte, bom. então. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Campeonato Brasileiro. Você vai votando na nossa enquete, vai mandando sua mensagem para a #ESPNFCBR. Mas o primeiro assunto aqui é a Libertadores.